gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e hoje a gente vai falar de uma graphic novel. Eu vou falar quadrinho durante o vídeo porque eu não ligo para essas distinções, mas que me emprestaram há algum tempo. Quem me emprestou foi a incrível Alice, que trabalha comigo, minha amiga, e ela me emprestou o fenomenal, o incrível Maus, do Art Spiegelman. Eu chorei diversas vezes lendo. Dá pra dizer que ele é semi-autobiográfico, porque ele faz uma narrativa não só dele próprio, mas na verdade da história do pai dele e da família dele de modo geral. É muito difícil ler sobre isso, porque ele cobre exatamente o período do nazismo, da invasão alemã à Polônia e dos campos de concentração. Não bastando tudo isso, a gente tem a conversa do Art com o seu pai, o Wladek, que são nos tempos atuais, né, na época que ele escreveu, mais ou menos ali por volta dos anos 80. São diversos relatos do cotidiano dos dois e mostrando muito como a relação dos dois também era muito pautada pelo que ocorreu com o pai dele e o modo como ele se sentia com relação ao que ocorreu. Então é uma leitura bem pesada, bem difícil, tanto pelas razões óbvias, que são os trechos realmente dos campos de concentração. A família do Spiegelman foi para Auschwitz. Para mim, as partes mais difíceis de leitura são o começo, né? A história começa, o Wladek começa a contar mais ou menos em 1930, na época que ele conheceu a mãe do Art, a Anja. É muito difícil porque eles vão narrando a história de uma maneira em que é quase como se houvesse um zumbido o tempo todo sobre o nazismo que estava para explodir. Então é muito engraçado porque enquanto o pai dele vai narrando as coisas cotidianas, o trabalho, uma empresa que ele estava abrindo, uma antiga namorada, o casamento dele com a mãe do Art, enquanto ele vai narrando tudo isso, você vai vendo no pano de fundo, os personagens secundários vão comentando, ou histórias secundárias vão surgindo sobre como o antissemitismo estava aumentando naquela região. Então a gente tem esse zumbido sempre presente, sempre de pano de fundo, ali naquela história, enquanto os personagens estão basicamente se preocupando em trabalhar, ter uma relação, criar seus filhos e desenvolver uma família, até o momento fatídico em que a Alemanha invade realmente a Polônia. Eu não vou entrar tanto assim no mérito de datas, ano e tudo mais, porque eu acho que conversar sobre Maus é muito mais conversar sobre os aspectos humanos que estão presentes nessa obra, né? Como dá pra ver, o autor ele optou por retratar os personagens como animais. Então a gente tem os ratos, que são os judeus, os gatos, que são os alemães, os porcos, que são os poloneses, e bem lá pra frente a gente tem a chegada dos cachorros, que são os americanos. É bastante curioso essa utilização do autor, até mesmo porque dá uma boa diferenciação de diversas coisas. A gente tem um foco muito grande na comunidade judaica, como ela operava, como ela operou durante a guerra, como ela se ajudava. A gente tem os poloneses que estavam tendo o país invadido e não sabiam muito bem como reagir. Eles iam contra os alemães, eles iam meio que ajudar os alemães para poder sobreviver, ou como eles iam lidar naquela situação. Funciona narrativamente muito bem essa caracterização, porque só de você bater o olho no quadrinho você já sabe a nacionalidade das pessoas presentes na cena. Apesar de não termos muito contato, né, o Wladek ele não conhecia propriamente dito alemães, então a gente não tem esse contato com personagens, são só soldados, quase capatazes praticamente. A gente consegue meio que também já saber que algo ruim está por vir só por aquela caracterização. É uma leitura muito difícil, é uma leitura muito sofrida, é uma leitura que você vê uma família sendo desmantelada e morta pouco a pouco.
cada elemento da família sendo morta. Então a gente tem o Vladek e a Anja, que são os pais do Art, eles já tinham um primeiro filho, o Rich, e a gente tem as situações da família se desmembrando, tentando fugir e sobreviver. A gente tem a progressão da situação, então desde eles tendo os bens tomados, desde eles precisando de autorizações só para ir e vir, desde eles indo para guetos até chegar nos campos de concentração. A gente tem parentes, a cada hora que um parente saía você já sabia o que esperar, e é muito engraçado porque não é como se o narrador começasse a conversar com o pai dele e a história desenrolasse. A história ela vai intercalando com o filho e o Vladek no futuro conversando, e o Vladek contando sobre alguém que ele está falando daquele espírito, se ainda está vivo ou se está morto, ou se ele não sabe que paradeiro teve, e as pessoas que o ajudaram, se ele ainda mantém contato, como ele agradeceu elas posteriormente por ter ajudado. Então é um livro muito... é um livro de uma humanidade muito grande. E aí a gente tem algumas questões bastante importantes retratadas aqui, que é pessoas essencialmente não boas, porque elas recebiam algo em troca quando ajudavam os judeus, mas pessoas que sabiam que aquilo que estava ocorrendo era errado e tentavam de alguma maneira minimizar o sofrimento deles e ajudar, enquanto outras utilizaram aquele período para enriquecimento próprio. A gente tem a questão... É engraçado, o Vladek conta algumas situações em que ele foi passado a perna por outros colegas judeus nos campos de concentração, nos guetos, e o filho dele completamente transtornado de como vocês estavam nessa situação e ainda assim um queria sair por cima do outro, e o Vladek claramente sabendo que aquela era uma situação atípica e que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo para sua sobrevivência, então ele não tinha mágoa ou rancor. Então ele confronta a gente em muitos aspectos do que a gente considera humano, de exceções de guerra, de como a gente acha que se comportaria para como a gente verdadeiramente se comportou. A gente tem situações heróicas e a gente tem situações em que ele apenas se acovardou para sobreviver. Então é de uma complexidade muito grande, é uma complexidade de personagens, é uma complexidade de situação que o Art ele consegue levar até que com maestria. Ele, por mais que há esses pedaços extremamente tristes e pesados sobre o que estava acontecendo em 1942, ele consegue voltar com a mesma facilidade para o presente e narrar uma discussão que ele teve com o pai. E é bastante curioso sobre como o Vladek mais velho, que está contando essa história por Art, apesar dele não ter essa mágoa e conseguir conversar sobre tudo isso, o quanto ele teve que poupar e negociar para sobreviver afeta o Vladek do tempo presente, né, mais velho, e que é engraçado porque o Art até conversa com a Françoise, que é a sua esposa, que também aparece no quadrinho, e ele está falando que a grande preocupação dele é que ele não queria fazer o pai dele parecer uma caricatura de um judeu ranzinza e avarento, mas meio que era o que o pai dele tinha se tornado, uma pessoa avarenta e ranzinza, e que ele vivia essa complicação. Com essa aqui, a edição completa, a gente tem aí os 2 volumes. Elas foram lançadas originalmente separados, só em 91 que lançou essa edição mais completinha, com tudo. E a gente teve uma repercussão muito grande. Existem algumas questões de recepção que eu vou só abordar de leve, para vocês terem um pouco de ideia do quão complexo é o quadrinho, que ele foi bastante criticado por algumas pessoas com relação à caracterização, à escolha dos animais para cada nacionalidade, o modo como talvez essa caracterização desumanizasse o que ocorreu com os judeus, o que eu acho um argumento inválido, porque enquanto artista, o Art ele pode optar por retratar algo de diversas maneiras, mas ele teve todas essas discussões. Ele teve uma discussão
E eu achei bastante interessante isso de que, como ele figurava no lançamento entre os mais vendidos, se eu não me engano, acho que foi a Time, ela publicava ele como ficção, na lista de mais vendidos entre ficção. E o próprio Art entrou em contato com a Time, pedindo para eles alterarem para não ficção, porque era uma história verídica, era a história da família dele. E os editores da Time responderam que se eles fossem à casa do Art e um rato humanizado abrisse a porta, eles mudariam. Aí, posteriormente, obviamente, os editores alteraram e tudo mais, mas é de uma complexidade muito grande, não há como você ler Maus e sair do mesmo jeito que você entrou, ou com as mesmas informações que você entrou. E a progressão do nazismo mexe bastante, toca bastante. Tanto é que ele ganhou um Pulitzer em 92, foi um prêmio especial dado para ele pois eles não queriam enquadrar ele como um quadrinho, mas também não conseguiam enquadrar ele como um livro. Então ele ganhou um prêmio especial do Pulitzer em 92 e também ganhou o Eisner, também em 92. O Eisner, que é o maior prêmio para quadrinhos no mundo. Então ele é bastante aclamado, é fonte de diversos estudos, inclusive posteriormente saindo livros que compilavam esses estudos acadêmicos sobre Maus. E eu acho que, de certo modo, a história do nazismo aqui é muito importante. É um relato muito cru, sem embelezamento, é quase como se fosse um retrato sem firula do que ocorreu, mas a história mais tocante realmente é a história de como isso mudou o Vladek e afetou todas as relações que ele teve no decorrer da vida. Bom, essa edição aqui é da Companhia das Letras, pelo selo de quadrinhos da companhia. Tem 296 páginas, foi publicada aqui no Brasil em 2013. Originalmente ela cobriu de 1980 a 1991, e vocês conseguem encontrar mais ou menos de R$ 62,90 até em algumas promoções por R$ 35,00. E fica a minha indicação de leiam Maus. Acho que... Eu sei que eu repito isso algumas vezes no canal, mas nosso momento político atual é muito importante a gente ter essa noção de como é fácil perder a humanidade em diversos aspectos. Então, leiam Maus, vocês não vão sair a mesma pessoa com toda certeza. E fica meu obrigado para Alice por ter me emprestado essa obra maravilhosa que é muito tocante e sinceramente, eu acho que eu releria ela todo ano e todo ano eu aprenderia alguma coisa nova. Não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo pra gente continuar conversando sobre obras incríveis. E de mais a mais é isso. Um beijo grande e tchau.